É extremamente natural e flui de uma forma muito fácil escrever código confuso. Porque escrever código confuso, basicamente você pega aquilo que está na sua mente e sai escrevendo sem necessariamente ter nenhum compromisso com aquilo que já foi escrito anteriormente, com consistência dentro da sua aplicação. E para você realmente ter consistência e ter um código mais claro, você realmente precisa estar vigilante. Nesse vídeo eu quero falar de um aspecto, que é um aspecto que causa muita confusão no código, especialmente em códigos grandes, ou seja, especialmente sistemas que têm uma quantidade considerável de funcionalidades. E aqui no livro do Eric Evans, ele fala de um aspecto extremamente importante, que é exatamente o que vai contra-atacar esse problema que é extremamente frequente. Eu, pessoalmente, já passei muito por isso em sistemas grandes que eu trabalhei e eu queria conversar com você sobre o problema e sobre a solução. Então bora pro vídeo que o conteúdo de hoje está muito legal. Pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal. E uma coisa muito importante que eu quase esqueci, a gente acabou de fazer 40 mil, atingir a marca de 40 mil subscribers. Muito obrigado pela confiança. Eu acho que nesses quase 2 anos, ou talvez até um pouco mais de 2 anos, a gente tinha um canal anterior que foi excluído, a gente não sabe exatamente porquê, e a gente criou um novo canal e reconstruiu a história aqui no YouTube. Agora 40 mil inscritos é uma marca muito relevante, muito feliz por isso. Muitos comentários legais, de vez em quando tem alguns comentários um pouco mais ácidos, digamos assim, mas faz parte e a gente sempre lê os comentários para tentar extrair o melhor deles, inclusive melhorar o nosso conteúdo. Então, muito obrigado pela confiança. Se você não é inscrito, nos ajuda a chegar em 50 mil. Deixe seu comentário, curte, que vai ser muito legal. Beleza, mano! Indo para a parte do conteúdo do nosso vídeo, um dos problemas que eu entendo que traz muita confusão no código é você usar nomenclaturas diferentes para coisas que representam exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, você tem lá uma determinada venda. Aí algumas pessoas chamam de data de finalização da venda, outras pessoas chamam de data da conclusão da venda, outras pessoas chamam de data de encerramento das vendas. E às vezes você cria siglas para esse tipo de evento, que é exatamente a mesma coisa, e uma pessoa chama de uma sigla diferente, outra chama de outra forma, um chama com o nome em inglês, outro chama com o nome em português. Então é muito difícil, já tem a dificuldade do código, já tem a dificuldade que a gente coloca nos nossos códigos uma série de jargões tecnológicos que muitas vezes o cliente ou o especialista do negócio não entende. E muitas vezes o desenvolvedor pega aquilo que o especialista do negócio diz, transforma isso para um nome que ele acha que é mais didático ou que faz mais sentido, e no código tem uma coisa e as pessoas no mundo real falam outra coisa. O que o livro do Domain Driven Design fala, o livro do Eric Evans, que eu acabei de mostrar para vocês, é um conceito chamado linguagem universal ou linguagem ubíqua. Qual é a ideia por trás desse conceito de linguagem ubíqua? É simplesmente um conceito extremamente simples ou extremamente natural e óbvio que todas as pessoas que estão envolvidas no processo de desenvolvimento devem falar a mesma língua. Se você tem uma determinada sigla ou você tem um determinado conceito dentro do seu negócio, como por exemplo, a data de conclusão da venda, se o especialista do negócio chama de data da conclusão da venda, por que você vai colocar a data do encerramento da venda? Pode ser que data de encerramento da venda passe uma ideia completamente diferente do que data da conclusão da venda. Sei lá, pode ser que encerramento traga consigo a ideia de que a venda foi cancelada ou qualquer outra coisa. Então, quando você tenta manter uma linguagem consistente no código, uma linguagem consistente nos documentos de regras da sua aplicação, nos casos de uso, quando você conversa com um especialista do negócio e ele usa uma determinada linguagem, essa linguagem deve ser refletida em todo o código. E muitas vezes, quando você tem vários especialistas de negócios que estão passando para vocês os requisitos da aplicação,
às vezes os próprios especialistas chamam de nomes diferentes. E é muito importante estabelecer essa cultura de se criar uma linguagem universal. A partir do momento que você tem um conceito de negócio, você passa a dizer, legal, esse conceito será chamado a partir desse nome. E tem que ter por parte dos profissionais de tecnologia uma certa humildade ou uma certa tranquilidade no que diz respeito à definição desses nomes. As pessoas mais adequadas para desenvolver ou para escolher esses nomes não são os desenvolvedores e sim os especialistas do negócio. Porque os especialistas do negócio, aqueles que realmente usam o sistema no dia a dia, aqueles que realmente estão fazendo o processo, os processos da empresa fluírem, eles não vão mudar a nomenclatura porque o desenvolvedor resolveu, por exemplo, chamar um determinado nome de outro nome porque ele entendeu que é mais bonitinho ou que faz mais sentido para ele. Na verdade, o que faz sentido é aquilo que os especialistas, aquelas pessoas que estão no dia a dia implementando os processos, fazendo a empresa funcionar, essas pessoas que são as pessoas indicadas para definir isso. Às vezes há conflito, obviamente, você tem empresas grandes que muitas vezes estão em vários estados diferentes. Em um estado chama com um nome, em outro estado chama com outro. Você tem inclusive como pegar um conceito que é usado pela maioria das pessoas e pegar esse conceito e tornar esse conceito universal, esse conceito sendo consistente dentro do negócio, sendo consistente dentro da documentação e principalmente sendo consistente dentro do código. Quanto menos jargões de tecnologia você conseguir colocar no seu código, eu acho que fica melhor, porque o código fica mais natural. Eventualmente a gente vai ter sim jargões que a gente coloca, por exemplo, services, repositories, a gente coloca fachadas, vários tipos de jargões a gente coloca no código, isso é ok, não tem tantos problemas, mas contanto que a gente consiga transcrever os conceitos do negócio para dentro do código e todo mundo falar a mesma língua. Isso é um motivo que traz muita clareza. Pegando um exemplo que eu passei alguns anos atrás, trabalhando em um sistema grande, existiam algumas datas importantes lá, e essas datas, por serem nomes grandes, muitas vezes eram referenciadas a partir de siglas. Por exemplo, data de conclusão da venda. O pessoal chamava muito de DCV, seria data de conclusão da venda. Estou colocando aqui exemplos genéricos. O fato é que, muitas vezes, uma única data que pertencem a um único processo tinham 3 nomes diferentes. Ou seja, essa mesma data, algumas pessoas chamavam do nome A, do nome B e do nome C. E essa confusão fazia com que muita gente não percebesse que eram datas iguais, só que com nomes diferentes. Dentro do código existia um processo X que usava a nomenclatura A, um processo Y que usava a nomenclatura B, um processo Z que usava a nomenclatura C. Existiam, por exemplo, 5 trechos de código que usavam a nomenclatura A, mais 10 trechos de código que usavam a nomenclatura B, e a confusão ia se estabelecendo, ou seja, não havia uma uniformidade, e muitas vezes essa inconsistência partia do próprio cliente. Nem todos os clientes chamavam essa data com o mesmo nome. E para a gente estabelecer um código mais claro, para que a gente tenha menos problema de comunicação, que é algo que gera um risco muito grande para qualquer projeto. Ou seja, projetos que têm grandes problemas de comunicação, a chance de fracasso é muito maior. E é óbvio isso, porque a gente depende da comunicação entre o cliente, entre quem vai especificar os fluxos da aplicação, quem vai codificar aqueles fluxos. Então, quando você estabelece desde o início do projeto que você vai ter uma linguagem universal e que todo mundo vai ser responsável por trabalhar os conceitos usando exatamente os mesmos nomes, isso traz consigo uma simplificação extremamente importante, porque você sabe que se você falar um determinado termo, o especialista vai entender, esse termo está refletido no código, esse termo está refletido na documentação do seu projeto, e todo mundo ganha quando você estabelece esse tipo de comunicação ubíqua ou comunicação universal. Tá certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para comentar com vocês nesse exemplo. Eu lembro que eu passei por várias e várias situações de confusões, e quando a gente chegava na reunião e colocava todo mundo junto, uma pessoa falava uma sigla, outra pessoa falava, não, isso aí é essa sigla, não, a outra é essa. E uma terceira pessoa que sabia dizer, não, vocês estão falando a mesma coisa porque são sinônimos.
Aí todo mundo, sério? São sinônimos? E muitas vezes acontecia isso exatamente por problemas de comunicação. Então, se você escolher um único nome para as coisas, sem dúvida, esse tipo de problema de comunicação vai ser extremamente diminuído exatamente por conta disso. E mesmo assim, você precisa ir atrás para saber qual é o nome correto daquele conceito, para daí você aplicar. Porque se você tirar da sua cabeça, pensar um nome que seja legal para aquele conceito e esse nome não for igual ao nome que todo mundo já acordou para chamar aquele conceito, eventualmente você vai voltar a ter inconsistências no seu código. Então, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo, muito obrigado pelos 40 mil inscritos do canal, fiquei muito feliz com essa marca, quero produzir mais e mais vídeo, a rotina tem sido muito densa, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas muito obrigado por ter chegado até aqui, deixa o like, compartilha, comenta aqui embaixo o que é que você acha, se você já viveu experiências desse tipo. Eu já passei por várias experiências desse tipo e isso é algo extremamente recorrente, extremamente comum em projetos, principalmente em projetos maiores. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e até lá!